Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Mateus capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então vamos continuar aqui falando sobre as bem-aventuranças, e o nosso tema, por sinal, é as bem-aventuranças, qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus. Havíamos falado nos vídeos anteriores sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, ou melhor dizendo, os pobres de espírito, os mansos, os que choram, sabendo que os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que são dependentes de Deus. Os que choram são aqueles que reconhecem seu estado de ser humano, de pecador, e dependente de Deus também, é claro. São aqueles que lamentam sua própria condição de ser humano, sua própria condição de pecado. Também falamos sobre os mansos, que são aqueles que seguem a mansidão de Cristo, aqueles que não exercem violência. Então, vamos continuar falando das bem-aventuranças. E a próxima, vamos começar por aqui, do versículo 6. Mateus, capítulo 5, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem serão esses que têm fome e sede de justiça, que são bem-aventurados, e Deus diz que serão fartos? Será que a palavra estava falando de pessoas que têm fome e sede de vingança? De maneira nenhuma. Não tem nada a ver com vingança. Não tem nada a ver também com aquele tipo de justiça que se faz com as próprias mãos. Também pode ser até interpretado como vingança também, pois não tem a ver com as questões pessoais onde as pessoas resolvem as coisas com as próprias mãos. Mas quando falamos de justiça aqui, falamos da justiça de Deus. Então os que têm fome e sede de justiça são aqueles que, conforme Mateus capítulo 6 e o versículo 33, a palavra diz exatamente: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é necessário lembrar que quem tem fome e sede de justiça, além de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que isso aí também é garantia, é claro, também a justiça de Deus é colocada em primeiro lugar na sua vida, é prioridade. Então quem tem fome e sede de justiça, coloca em prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Então ter fome e sede de justiça é isso, conforme as palavras de Jesus. E bem-aventurado é muito feliz. E o Senhor está dizendo que serão fartos para as pessoas. Então veja que é o desejo de algo que é reto. Também é bom lembrar que, conforme Mateus capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, alguém, ou as pessoas, posso dizer assim, que desejam, que pedem o reino de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então são essas pessoas que têm fome e sede de justiça, pois desejam o reino de Deus,
e não o reino dos homens. Desejam Deus reinando e não as coisas deste mundo. Desejam Deus sendo seu rei e não o seu próprio pecado. Então há um desejo tão grande e uma fome por justiça. Então é justamente isso, fome e sede. Porque deveras há um desejo tão forte em tais pessoas que desejam que a vontade de Deus seja estabelecida aqui nessa terra, assim como é no céu. E isso aí tem a ver também, lógico, com o nosso tema, as bem-aventuranças, qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus. Então, sendo assim, um verdadeiro servo de Deus, ele é pobre de espírito, ele é daqueles que choram, que lamentam suas próprias falhas, seus próprios erros, são dependentes de Deus, são mansos e também sentem fome e sede de justiça. Desejam de todo o coração que a vontade de Deus seja feita aqui nessa terra. Confiam plenamente no Senhor. Então esses são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, se hoje você é uma dessas pessoas que deseja tanto que a vontade de Deus seja feita, que coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, e que Deus se tornou prioridade na sua vida em tudo, e deseja ver a justiça de Deus, com certeza você será farto. Essa justiça será feita, sempre levando em consideração que já começa a ser feito aqui nessa vida, e um dia essa justiça será completamente feita. Um dia o mal será completamente destruído, finalmente. Mas hoje, como servos de Deus, para que eu e você possamos ser bem-aventurados, é necessário que haja dentro de nós um profundo desejo pela justiça divina, pela vontade divina sendo realizada nesse mundo, e não a vontade dos homens. Infelizmente, há muitas pessoas que já perderam a esperança no Senhor e passaram a esperar nos homens. E mesmo que tenha alguma religiosidade, estão bem longe dessa qualidade de terem fome e sede de justiça. E obviamente, se uma pessoa não tem vontade que a vontade de Deus realmente se realize, que o reino de Deus venha, se alguém não tem realmente interesse e não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, essa pessoa ainda está precisando se converter, está precisando ler a palavra e aprender, voltar aos princípios bíblicos. Porque se há algo que tornará eu e você vitoriosos nessa vida, é seguindo o que está na palavra. Não adianta eu chegar aqui e dizer vai acontecer isso e isso amanhã na tua vida, e você vai esperar e não vai acontecer nada. Aí muitos dizem, mas você crê. Precisamos ter uma vida dedicada a Deus. Não adianta apenas só crer ou acreditar que vai acontecer um milagre, mas não damos prioridade ao reino de Deus, não queremos que a vontade de Deus seja feita. Então, para que a nossa oração possa ter força e o nosso desejo do coração possa ser realizado, também é necessário que possamos ter um compromisso com Deus. Aprender de uma vez que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. E nunca duvidar desse Senhor, que é Deus, que é soberano, que está acima de tudo e de todos. Sabendo que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Eu queria ler até esse versículo aqui para concluir essa parte da bem-aventurança, pois quero convidar você a ler juntamente comigo, a me acompanhar aqui a leitura. Vamos ver.
Vamos ver. Conforme Isaías capítulo 55 e o versículo 8, a palavra de Deus também nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, não podemos viver de forma a estar distante da vontade de Deus e ainda achar que as nossas escolhas estão corretas, pois estaríamos nos enganando a nós mesmos. Então é muito importante que possamos desejar que o reino de Deus venha, que o reino de Deus cresça e desenvolva na nossa vida, e desenvolva nesse mundo, que a vontade de Deus seja feita nesse mundo, porque só é bem-aventurado pessoas que têm esse desejo, que colocam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ah, mas eu amo demais esse meu parente, ou que isso não é esse objeto que eu tenho, ou meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, você está fora. Não podemos colocar jamais o reino de Deus em segundo lugar. Ou o reino de Deus tem prioridade na nossa vida, ou ainda não somos bem-aventurados, ainda não somos convertidos de verdade. No dia que alguém se converte de verdade, aprende a olhar para Deus como prioridade em tudo na sua vida. Então, aquilo que você mais ama nessa vida, que seja Deus. E tudo que você mais ama nessa vida, que venha sempre depois de Deus. Mas que seu amor maior seja sempre ao Senhor. E que a vontade do Senhor seja mais importante do que a sua própria vontade na sua vida. E assim você vai ser um bem-aventurado. Você será uma daquelas pessoas que tem fome e sede de justiça também. Então vale para mim e para você. Se Deus não é prioridade na nossa vida e a sua vontade e o seu reino não é prioridade para nós, então ainda estamos precisando, na verdade, nos converter. No dia que nos convertermos de verdade, aí vamos desejar que a vontade de Deus seja feita, tanto na terra como no céu. É dessa forma, é simples. Não adianta eu chegar aqui e dizer vai acontecer isso e vai acontecer aquilo e toma a chave e não sei o quê. Se não tiver base na palavra de Deus, não passam de palavras. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Queria até aproveitar, mostrar aqui que está na Bíblia, para depois ninguém pensar que isso aqui é simplesmente uma conversa qualquer. Vamos ver aqui, ver e ler. Marcos capítulo 13 e o versículo 31. Que diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a única palavra que nunca vai passar e que terá de se cumprir de um jeito ou de outro é a palavra divina. Então vamos nos firmar nessa palavra e vamos desejar e dar prioridade a Deus em tudo na nossa vida. Mas continuando o texto, vamos para a próxima bem-aventurança. Versículo 7 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que é uma pessoa misericordiosa? Uma pessoa misericordiosa? Vamos tomar o exemplo divino de Deus? A palavra de Deus nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você concorda comigo? Lamentações, capítulo 3 e o versículo 22. Então eu e você só não somos destruídos por causa das misericórdias do Senhor. Então, temos que aprender dele a ter misericórdia. E o que seria isso, ter misericórdia? É quando a gente é capaz de sentir a miséria do outro. É quando a gente é capaz de sentir a dor do outro. E Deus, estando no seu conforto, Ele sentiu a nossa miséria causada pelo pecado. E teve misericórdia de nós. E nos amou de tal maneira, de tal modo. Pensa num amor tão grande. O único filho. Dá esse único filho para morrer pelos malfeitores.
Quem são os malfeitores? Eu e você. Não temos merecimento. É a graça de Jesus, é a misericórdia de Jesus na nossa vida. Então João capítulo 13, o versículo 16 deixa muito claro isso. Foi Deus que amou de tal maneira, e não eu e você que merecíamos. Então Deus se compadeceu de nós. Então o misericordioso é aquele que se compadece, que é capaz de sentir a dor do seu próximo. Essa é que é a verdade. Então é muito importante a gente refletir nessas palavras bíblicas, palavras que servem para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Então, o que acontece é o seguinte: a palavra de Deus também nos diz, em Romanos capítulo 12 e o versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Só será capaz de, principalmente, chorar com os que choram. Obviamente, a pessoa que não se alegra com a alegria do outro, misericórdia, é porque tem inveja do outro. Olha que é até uma coisa que eu não gosto de falar aqui não, mas se uma pessoa está feliz, por que outra pessoa está triste? Por causa da alegria do outro. Não é verdade? Estou dizendo alguma mentira aqui. Mas quando uma pessoa tem que é um sentimento amargo, a inveja é um sentimento amargo. É um desprazer pela alegria do outro. Misericórdia. A palavra já vem nos ensinando a fazer algo completo. Se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Mas quem chora? Como é que eu vou chorar a dor do meu próximo? Como é que eu vou sentir a dor do meu próximo? Quando eu sou misericordioso? Então a pessoa que é misericordiosa, ela é capaz de sentir a dor do próximo. Ela é capaz de se compadecer do seu próximo. Então uma pessoa misericordiosa se compadece da outra. Então não existe exemplo melhor. E anote o que eu estou dizendo. Não tem exemplo melhor para falar de de misericórdia. Estava pensando em outra coisa aqui, mas vê. Porque eu estava pensando nas misericórdias do Senhor. Porque é a base que precisamos usar. Se Jesus está dizendo bem-aventurados os misericordiosos, é porque eu e você precisamos aprender a agir da mesma forma que o Senhor. Então, assim como o Senhor se compadeceu de nós, devemos nos compadecer dos outros. Você não concorda com isso? Conforme João capítulo 15 e o versículo 12, Jesus diz o quê? Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus quer que eu e você sejamos capazes de amar as pessoas com o mesmo tempo de amor que Ele nos ama. Sem preconceito. Mas aquele ali eu odeio ele porque ele é meu inimigo. Tem até gente que prega aí, né? Tem até uma teologia aí, misericórdia, mas que diz que amor nem sentimento é mais não, é obrigação. Misericórdia. Amor vem de Deus. E por mais que o amor nos leve a alguma obrigação, também é um sentimento que está aqui, que Deus colocou. Quem verdadeiramente tem Jesus no coração é capaz de amar até mesmo os seus inimigos. Conforme Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, amar meu inimigo é das condições que me fazem filho de Deus. Se eu não for capaz de amar meu inimigo, eu também não sou capaz de ser um filho de Deus. Então, eu creio que pessoas que pregam essa teologia estranha aí, que diz que amor é só obrigação, são pessoas que no fundo guardam ódio no coração, ainda não se converteram, não aprenderam o que é o amor de Deus, ainda não aprenderam o que significa porque Deus amou o mundo de tal maneira, conforme João capítulo 13, versículo 16, ainda não entenderam o amor que Jesus diz. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15 e o versículo 12. Mas, dando continuidade ao texto, né? Falando sobre os misericordiosos, eu queria ler aqui, tem uma parte aqui bíblica, né? Que é interessante. Porque, na verdade, a palavra de Deus nos diz algo que até de certa forma nos chama a atenção. Porque Jesus falando aqui em Mateus, preste atenção,
Mateus, capítulo 9, o versículo 13. Vejam o que Jesus está dizendo. Ide, porém, a aprender o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vou falar do restante do versículo, porque no momento certo, propício, a gente pode falar sobre isso aqui. Mas eu queria falar sobre isso aqui. Misericórdia quero e não sacrifício. Anote aí, Mateus capítulo 9, versículo 13. Misericórdia quero e não sacrifício. Então não adianta fazer grandes sacrifícios e não aprender com Jesus. Não aprender a ter piedade do próximo. Não ter dó do próximo. Não sentir a miséria do próximo. Aí imagina, eu estou dormindo no conforto e meu próximo na chuva. Eu estou com minha barriguinha cheia e meu próximo com fome. E sequer eu nem me importo com isso. Eu olho para ele como se fosse nada. Então, está muito longe de ser um servo de Deus ou uma serva de Deus quem olha dessa forma. Ah, mas a palavra está dura. Mas se eu e você guardar essa palavra no coração, aí a vitória vem de verdade. A vitória não vai chegar porque eu cheguei aqui e disse, vai acontecer tal dia, se você crê e tal, não sei o quê. Mas se a gente exercer o que a palavra ensina, aí eu e você seremos abençoados. Quer ser abençoado por Deus? Então aprenda a ser misericordioso, sinta a dor do seu próximo. Olhe para ele da mesma maneira que Jesus olhou. Seja capaz de olhar para o seu semelhante sem ódio, mas olhe com um olhar de misericórdia. E aprenda, é Jesus que está dizendo, misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta fazer tanto jejum, sair todo dia e vou todo dia para minha congregação e tenho obrigação lá e tal coisa. E faço tanto sacrifício, mas nem me importo com o meu próximo. Misericórdia. Então que possamos hoje guardar no coração essas palavras, para que possamos agradar a Deus de verdade. Ter fome e sede de justiça, desejo profundo pela vontade de Deus ser realizada, a justiça de Deus ser realizada nesse mundo e na nossa vida também, é claro. Mas ao mesmo tempo também ser misericordiosos. Só assim seremos bem-aventurados. Eu e você só podemos alcançar a misericórdia de Deus se nós também tivermos misericórdia. E vamos ter misericórdia de quem? De Deus. É Deus que precisa da minha misericórdia, da sua misericórdia? De maneira nenhuma. Já somos nós que precisamos da misericórdia de Deus. Quando a palavra diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, é porque não é Ele que precisa da nossa misericórdia, não. Quem precisa da nossa misericórdia é nosso próximo. É aquele que está numa situação de desvantagem. Muitas vezes nós empinamos o nosso nariz e esquecemos. E tratamos como se fosse lixo. Misericórdia. Mas possamos aprender hoje o que é ser um servo de Deus de verdade. Então o nosso tema é as bem-aventuranças. Qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus. Então quem serve a Deus verdadeiramente tem misericórdia. Tem fome e sede de justiça, é pobre de espírito, é manso, chora as suas próprias misérias, posso dizer assim. Então são pessoas assim. Nós vamos continuar falando das demais bem-aventuranças no segmento do próximo vídeo, posso dizer assim. Mas o que eu posso deixar hoje para você é aquele que serve para mim mesmo. Só seremos verdadeiros servos de Deus se formos capazes de viver aquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina. Então que possamos olhar de forma diferente o nosso próximo a partir de hoje. E se por acaso a gente vê alguém com fome, tendo como saciar a fome de alguém, possamos fazer isso. Porque quando fazemos isso, fazemos para Deus. Não podemos nos esquecer que, finalmente, para finalizar aqui, só peço um pouquinho de paciência, só para falar aqui com embasamento bíblico, posso dizer assim. Só o versículo 35 de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 35. Palavra relacionada aos bem-aventurados que
os benditos, é até o termo aqui que é usado, benditos. E o que foi que os benditos fizeram? Os escolhidos por Deus, os salvos. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Então, eu não vou ler nem o versículo todo. Versículo 35. Então, quando a gente age com misericórdia para com o nosso próximo, é como se estivéssemos fazendo diretamente para Deus. Então, guarde hoje no seu coração essas palavras, reflita e tenha um ótimo dia diante da presença do Senhor, aprendendo a sua palavra, assim como eu também estou aqui para aprender. E guarde no seu coração essas palavras. Eu sempre digo, guarde no seu coração, porque é muito bom quando deixamos algo guardado aqui, porque aquilo ali vai nos ajudar a amadurecer e vai nos aproximar do Senhor. E por falar no Senhor, que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.